O que aconteceu no Postales, o fundo de pensão dos Correios, vai muito além de um simples desastre financeiro. Foi, na verdade, um esquema muito bem arquitetado que atingiu em cheio a vida de mais de 130 mil pessoas. Nessa análise, a gente vai mergulhar nas duas faces da justiça nesse caso. De um lado, a punição de quem cometeu o crime e, do outro, o preço altíssimo que as vítimas estão pagando até hoje. E para a gente começar a entender a dimensão disso, tudo parte de um número. Um número que é difícil até de ler. 15 bilhões de reais. Esse foi o tamanho do rombo que simplesmente quebrou o maior fundo de pensão do Brasil em número de participantes. E junto com ele, o sonho da aposentadoria de milhares de trabalhadores. E é fundamental entender o seguinte: o colapso do Postales não foi azar, não foi uma crise que pegou todo mundo de surpresa. As investigações deixaram claro que foi o resultado de um plano sistemático, fraudulento, uma verdadeira arquitetura da corrupção montada para drenar, pouco a pouco, os recursos que deveriam garantir o futuro de toda uma categoria. Então a pergunta que não quer calar é: quem foram os arquitetos desse colapso? Quem operou essa engrenagem? O que as investigações revelaram foi uma rede complexa, com gente atuando em várias frentes diferentes para conseguir saquear o fundo. Basicamente, essa rede era formada por 3 grupos principais, cada um com um papel muito bem definido na execução das fraudes. Eles agiam em conjunto, de forma coordenada, para desviar os ativos do fundo. No topo da pirâmide, a gente encontra os próprios executivos do fundo, nomes como Alexei Predtechensky e Antônio Carlos Conquista. Eles tinham indicações políticas e foram os responsáveis por aprovar os investimentos mais desastrosos. Para se ter uma ideia, delações premiadas revelaram até pedidos de propina para beneficiar os políticos que os colocaram lá. E como é que a fraude funcionava na prática? Bom, os esquemas eram bem sofisticados. Um dos principais envolvia operadores financeiros que usavam uma triangulação. Eles compravam títulos no exterior, vendiam para uma empresa de fachada por um preço maior e, na ponta final, essa empresa revendia para o Postales por um valor absurdamente superfaturado. O lucro, claro, ficava no bolso deles. E para fechar esse trio, havia os facilitadores institucionais. E aqui a história fica ainda mais grave. O banco que foi contratado justamente para gerir os ativos do Postales, foi responsabilizado por permitir investimentos de altíssimo risco, sem transparência nenhuma. Ou seja, ele falhou na sua obrigação mais básica. Diante de um esquema tão grande, a resposta precisava ser à altura. E ela veio, uma investigação pesada que envolveu vários órgãos do governo e que acabou resultando em punições bem significativas para boa parte dos responsáveis. Algumas figuras centrais, como o arquiteto daquele esquema offshore que a gente viu, levaram multas administrativas gigantescas. Nesse caso aqui, mais de 111 milhões de reais só por superfaturamento, uma das maiores multas já aplicadas pela CVM. E não foram só pessoas, não. As grandes instituições também foram chamadas à responsabilidade. O biênio Lime Mellon, por exemplo, foi condenado pelo Tribunal de Contas da União a pagar multas que, somadas, chegam a centenas de milhões de reais por causa do seu papel nas perdas. Então, o resultado da operação foi esse: condenações na esfera criminal, multas na casa de centenas de milhões e a proibição de atuar no mercado financeiro. Olhando por esse lado, a justiça que pune de fato agiu contra os culpados. À primeira vista parece uma vitória, né? Os responsáveis foram identificados, as punições foram aplicadas. Mas essa é só metade da história. A outra face da justiça, nesse caso, é bem mais sombria e preocupante. É aqui que a gente entende o paradoxo desse caso, porque punir os culpados não significou nem de longe fazer justiça para as vítimas. Pelo contrário, o fardo mais pesado de toda essa história recaiu justamente sobre elas. Para o fundo não quebrar de vez, a lei obrigou a criação de um plano para cobrir o déficit. E a solução encontrada foi ao mesmo tempo simples e brutal: dividir aquele rombo de 15 bilhões de reais no meio. Metade para a empresa patrocinadora, os Correios, e a outra metade para as próprias vítimas. E o que isso significou na prática, no contra-cheque dos participantes? Um golpe financeiro direto e muito severo. Uma contribuição extra que pode passar de 20% do benefício para o resto da vida. Além disso, direitos que já eram garantidos foram cortados, como pecúlio por morte e boa parte do 13º. O contraste é gritante. De um lado, o sistema conseguiu, sim, punir vários responsáveis com multas e proibições. Do outro, o mesmo sistema falhou completamente em recuperar o dinheiro e restaurar as perdas das vítimas. No fim das contas, quem pagou a conta do rombo foi quem já tinha sido roubado.
E é esse abismo que nos leva ao grande dilema do caso Postales, ao que ele realmente revela sobre como o nosso sistema lida com crimes financeiros dessa magnitude. As batalhas na justiça para tentar reaver o dinheiro desviado se arrastam há mais de uma década. E a verdade é que a esperança de uma reparação completa para as vítimas, segundo especialistas, é mínima. É uma luta longa e muito incerta. No fim das contas, a saga do Postales acabou virando um triste símbolo. Um símbolo de um sistema onde responsabilizar os poderosos não significa necessariamente amparar os mais frágeis. A justiça que pune funcionou até certo ponto, mas a justiça que repara o dano ficou completamente pelo caminho. E assim fica a pergunta no ar. Quando a punição dos culpados não consegue aliviar o peso que as vítimas carregam, a gente pode realmente dizer que a justiça foi feita por completo? Ou será que no fim a conta do crime é paga por quem menos devia?